Quando eu era criança, tinha clareza de que não valia a pena viver se não conhecêssemos o amor. Quem me dera eu pudesse dizer que atingi essa consciência por causa do amor que sentia. Foi a sua falta que me fez saber o quanto ele é importante. É com esse trecho que Bell Hooks inicia o prefácio do seu livro Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, que foi publicado no Brasil em 2020. Eu, que sou a Júlia, junto do Wellington e Lucas, apresentamos e discutimos esse livro em uma disciplina do doutorado em psicologia da UFMG, no segundo semestre de 2021. Agora temos a proposta desafiadora de falar um pouco sobre ele. Para falar sobre o amor pela perspectiva da Bell Hooks, a gente precisa primeiro falar sobre ela. Bell Hooks é o pseudônimo usado em homenagem à sua bisavó, que era uma mulher de língua afiada, que falava o que vinha à cabeça e que não tinha medo de erguer a voz. Bell Hooks nasceu em 1952, em uma pequena cidade segregada do sul dos Estados Unidos. Ao longo de sua vida, foi autora de mais de 30 livros sobre questões de raça, gênero, classe, educação e cultura contemporânea. Bell Hooks foi uma intelectual, ativista, professora, escritora, feminista, negra. Ela nos deixou em dezembro de 2021, pouco depois de finalizarmos a discussão do seu livro em aula. Esse vídeo, então, assume também uma homenagem, um agradecimento a essa intelectual que tanto contribuiu e vai continuar contribuindo com seu legado para a construção de um pensamento crítico da sociedade. E o seu livro Tudo sobre o Amor é uma dessas contribuições. Silvane Silva, doutora em História Social pela PUC São Paulo, no prefácio à edição brasileira do livro, explica que Bell Hooks defende uma prática transformadora do amor, que ela nos convoca a regressar ao amor e que isso pode ser revolucionário, pode nos ajudar na caminhada rumo a uma sociedade amorosa. E ao propor que as transformações sociais ocorram pela prática do amor, Bell Hooks estaria então nos afastando dos paradigmas eurocêntricos e coloniais, que são, por sua vez, baseados na exploração, na injustiça, no racismo e no sexismo. Mas de que amor a Bell Hooks está falando? O que é o amor? E talvez mais importante seja perguntar o que não é o amor? Ou então, como é o amor enquanto uma ética? Vamos compartilhar algumas partes do livro que mais nos tocou, que mais nos movimentou, para dizer, enfim, não tudo, mas um pouco sobre as novas perspectivas compartilhadas pela Bell Hooks sobre o amor. Não sabemos o que é o amor, tampouco o ato de amar. Amor romântico, amor cristão, promete castelo, constrói prisão. Indefinição. Sem saber do que se trata, produz ilusão. Melhor seria a indefinição, gestação coletiva, ética e ativa. Amar, amor em ação, como Bell Hooks nos ensina. Meu nome é Lucas. Ofereço essa poesia em agradecimento e homenagem a Bell Hooks. Como o Júlio introduziu, temos o desafio de falar de amor em diálogo com essa incrível escritora. Esse é um exercício importante, que pouco ou mal fazemos, principalmente nós, homens brancos, para quem, em tese, ser sujeito receptor de investimentos amorosos seria algo do campo do, entre aspas, natural. Mas será possível ser amado sem amar? Amar sem ser amado? Ou amar o outro sem amar a si? Antes de tentar responder essas perguntas, sinto a necessidade de compartilhar outras questões que me tocaram e tocam. Ler Bell Hooks foi uma atividade prazerosa e inquietante, como ler uma poesia ou escutar uma música que diz sobre algo que vivemos ou pensamos viver. Logo nos primeiros capítulos, Bell Hooks questiona nossa compreensão de amor. A partir da sua experiência, movimento muito presente na construção de seu pensamento, aponta problemas e conflitos em não termos uma definição comum sobre o que é o amor. Para Bell Hooks, esse é um dos vários obstáculos ao amor. Não ter uma definição permite que muita coisa possa ser amor. Essa possibilidade poderia ser positiva se não fosse a abertura, inclusive, para condições de violência. Abre aspas. Amor e abuso não podem coexistir. Abuso e negligência são,
por definição, opostas ao cuidado. Fecha aspas. Essa é uma afirmação central do amor em Bell Hooks. Também é fundamental para interrogarmos nossas experiências amorosas, tal como os relacionamentos afetivos sexuais perpassados por agressões e supostas declarações de amor, ou mesmo as relações familiares em que, como experienciado na infância por Bell Hooks e muitos de nós, quando as figuras de referência praticam castigos físicos ao mesmo tempo que verbalizam "faço isso porque te amo" ou "dói mais em mim do que em você". Não, na linha reflexiva de Bell Hooks, isso não é amor, pois, como afirma, não podemos dizer que amamos se somos nocivos ou abusivos. Essas experiências ambivalentes e conflitantes distorcem o sentido do amor, segundo Bell Hooks, e estão relacionadas ao fato de não termos coletivamente definições de amor. Em um movimento de não só apresentar críticas, Bell Hooks apresenta uma citação de Morgan Scott Peck para nos apresentar uma definição de amor. Abre aspas. A vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa. Fecha aspas. Essa definição solta pode causar estranhamentos. Por isso, me sinto na responsabilidade de destacar dois elementos que, ao longo do livro, são trabalhados por Bell Hooks. Os destaques estão na conjugação do promover o próprio crescimento espiritual. No capítulo 4, Bell Hooks trabalha a importância do amor próprio, no ato de amar. Uma discussão cara para ela quando dá partilha com seu ciclo de amizades, ao ponto de destinar parte do texto para fazer ponderações. Em nossa experiência de leitura, também tivemos certo incômodo com esse debate. O fato da discussão sobre amor próprio ser comumente capturado por discursos individualistas e neoliberais gera repulsa quando dá localização em campos de saber antagônicos a essas ideologias, assim como a presença dessa orientação em livros de autoajuda. Contudo, são necessários alguns deslocamentos para o diálogo com esse termo desde a proposta de Bell Hooks. Um deles é o fato da sua fonte de pesquisa para esse livro ser justamente os manuais de autoajuda, por ser uma literatura que se debruça sobre os temas do amor. Outro deslocamento, ainda mais importante em minha sensibilidade e um tanto mais difícil de acessar por minha localização corporal e política, é o lugar de Bell Hooks enquanto intelectual negra. Nas escritas de vida das mulheres negras é muito presente questões relativas ao preterimento e solidão, o que afeta e constitui a experiência da autoestima e, consequentemente, do amor próprio, que nesse caso adquire contornos políticos de afirmação ou negação. Por isso, a necessidade do exercício de uma alteridade sensível à compreensão do amor próprio em Bell Hooks, a partir de sua localização e narrativa. Aqui trago uma citação de Bell Hooks para essa reflexão. Abre aspas. O amor próprio não pode florescer em isolamento. Não é uma tarefa fácil amar a si mesmo. Fecha aspas. O segundo destaque na definição de amor assumida por Bell Hooks em referência a Morgan Peck é a dimensão espiritual. A espiritualidade, muitas vezes marginalizada no debate acadêmico por sua proximidade com preceitos religiosos e tensões com pressupostos científicos, é parte constituinte da compreensão de Bell Hooks. A escrita de Bell Hooks nos oferece algumas pistas sobre sua proximidade e identificação com esse campo. Além de haver um capítulo no livro dedicado exclusivamente para a espiritualidade, outros capítulos são apresentados com epígrafes de figuras religiosas, a exemplo de Santa Teresa d'Ávila, freira carmelita, também conhecida como Teresa de Jesus, que, curiosamente, tem em sua biografia o registro de ter tido o coração transpassado com a seta de fogo de um anjo. Um elemento ainda mais elucidativo da relação de Bell Hooks com a espiritualidade, em especial com a religião cristã católica, é o fato de, em sua adolescência, quando invadida por pensamentos e sentimentos autodestrutivos, de ideações suicidas, ter sido consolada pelo padre B em um retiro espiritual. Em suas palavras, eu estava na adolescência e tinha começado a sentir como se não fosse capaz de continuar vivendo. Desejos suicidas dominavam meus pensamentos, quando estava acordada e tinha pesadelos. E em referência ao padre B, ele tocou a minha alma,
oferecendo para mim e para todos com quem se conectou um espírito amoroso. Na sua presença, eu me senti escolhida. A espiritualidade também está relacionada ao amor incondicional para Bell Hooks. Porém, interrompo aqui a minha reflexão e sensibilidade sobre a definição de amor apresentada no livro. Ao fazer essa leitura, foi inevitável me questionar sobre o amor em minhas experiências, dos equívocos do amar, de seus toques, distâncias e aproximações. Relações passadas e presentes foram atravessadas pelas palavras de Bell Hooks. Assim nasceram poesias. Peço licença para compartilhar mais uma. Amor bom é amor pequeno, diário. Nele se escreve cotidiano. Com ti, amo. E amando a ti, me amo. Amor próprio, proletário, não proprietário, ordinário. Quando quer, desordem, desordenado. Ou melhor, extraordinário. Simplório, sem posse, solidário. Carinhoso no ser cuidado. Tentar escolher partes do livro que mais me movimentaram para compartilhar nesse vídeo é, sem dúvida, desafiador, porque em cada capítulo eu me senti interpelada. Algumas dessas inquietações foram compartilhadas por meus colegas. Agora, eu gostaria de focar em uma das discussões trazidas por Bell Hooks de forma transversal ao longo do livro, como o gênero e o patriarcado atravessam as formas de amar ou de não amar. Para começar, Bell Hooks aponta que são os homens que teorizam sobre o amor. São eles que têm produzido a maior parte das teorias acerca desse tema. Porém, são as mulheres que praticam o amor com mais frequência. A maioria dos homens sentem que recebem o amor e sabem o que é ser amado, enquanto as mulheres geralmente querem o amor sem recebê-lo. Portanto, falam de um lugar de falta. Bell Hooks pondera que o amor, na cultura popular, é da ordem da fantasia, e que talvez por isso a maioria das produções sobre o amor sejam de homens, porque a fantasia tem sido em grande parte domínio deles, porque a fantasia masculina é vista como algo capaz de criar realidade, enquanto a fantasia feminina é tratada como puro escapismo. Em um momento do livro, ela conta que, quando tentava escrever sobre o amor, as palavras lhe faltavam, seus pensamentos pareciam tolos, superficiais. Ela então diz que, quando escrevia poesia, ainda menina, sentia a mesma confiança que na vida adulta veria apenas nos escritores homens. De todo modo, embora os homens sejam considerados autoridades no assunto, apenas alguns falam abertamente sobre o que realmente pensam do amor. Bell Hooks aponta que no dia a dia, tanto homens quanto mulheres são relativamente silenciosos sobre o tema, e que esse silêncio nos protegeria da incerteza, porque temos medo que, na medida em que a gente busque saber sobre o amor, a gente se depare com o abismo do desamor. Como disse o Lucas, não definir o amor nos possibilita entendê-lo como qualquer coisa, mesmo que seja violento, mesmo que não seja honesto. Ainda relacionado à bibliografia sobre o amor, Bell Hooks nos conta que poucos escritores, homens ou mulheres, falam do impacto do patriarcado, da forma como a dominação masculina sobre mulheres e crianças é uma barreira para o amor. Para discutir sobre isso, Bell Hooks compartilha algumas experiências pessoais de seus relacionamentos com homens. Sobre os seus companheiros, ela que teve ao longo da vida, ela diz: ele queria que eu lhe desse o amor incondicional e a doação que sua mãe sempre lhe ofereceu sem esperar nada em troca. Tentei fazer o trabalho emocional por nós dois. Para eles, relacionamento tinha a ver com encontrar alguém que cuidasse de todas as necessidades. Quando se tratava das questões domésticas e do coração, ele ainda acreditava que o cuidado era papel da mulher. Como muitos homens, ele queria uma mulher que fosse como a mamãe, para que ele não tivesse que fazer o trabalho de amadurecer. Ele nunca tinha sido educado no caminho do amor. Ela conta também o movimento de revisão da masculinidade por parte de algum desses companheiros, que teriam ficado felizes quando feministas lhe disseram que não precisavam ser machões. Porém, alguns, ao não se tornarem um macho convencional, viram como saída não se tornarem homem de forma alguma, mas permanecerem meninos. Outro ponto trazido é que esses homens entraram em contato com seus sentimentos, mas compartilhavam em um contexto seguro,
entre outros homens. Por fim, muitas vezes essa masculinidade não era reconhecida no mundo mais amplo, o que gerava um retorno aos pensamentos mais convencionais sobre os papéis masculino e feminino, permitindo que a socialização machista moldasse suas ações. Quanto às mulheres, Bell Hooks discorre sobre como recebemos um apoio cultural para cultivar o interesse pelo amor, o que não significa que sejamos mais capazes de amar do que homens. Somos ensinadas desde a infância, por nossos cuidadores, pela mídia, como dar cuidados básicos, o que é parte dessa prática do amor. Sabemos como sermos empáticas, como ouvir, como cuidar. Geralmente não para que sejamos amorosas ou compartilhemos esses conhecimentos com homens, mas para que sejamos maternais em relação às crianças. Mas ela diz que mulheres têm se esforçado em guiar homens para o amor porque o pensamento patriarcal sanciona esse trabalho, ainda que o sabote, ensinando homens a recusarem tais orientações. A socialização machista também ensina às mulheres que a autoafirmação é uma ameaça à feminilidade. Assim, temos medo de sermos assertivas, pois somos treinadas a sermos boas meninas e filhas prestativas. Aceitar essa lógica é um impasse para a construção da autoestima e do auto-amor. Além disso, Bell Hooks discute sobre como o patriarcado estimula o fingimento. A socialização machista incentiva que mulheres mintam, manipulem e o que as leva a distanciar de si mesmas. Já os homens sempre mentiram para evitar confrontos ou ter que assumir suas responsabilidades por comportamentos inadequados. Mentiras dos homens são mais aceitas pelo privilégio de serem homens no patriarcado. Homens aprendem a mentir como forma de obter poder, e mulheres não apenas fazem o mesmo, como também mentem para fingir que não têm poder. Essa é mais uma barreira para o amor. Afinal, para sermos amorosos, precisamos estar dispostos a ouvir as verdades um dos outros. E o mais importante, a reafirmar o valor de dizer a verdade. Bell Hooks diz que as mentiras podem até fazer com que as pessoas se sintam melhor, mas não as ajudam a conhecer o amor. Para fechar, destacamos que, ao analisar as diferenças entre homens e mulheres, diferentemente dos livros de autoajuda que são contra a igualdade de gênero e frequentemente apresentam, por exemplo, o excesso de investimento feminino no cuidado como natural, Bell Hooks parte do pressuposto de que tais diferenças são aprendidas e não intrínsecas ou inatas. Falar sobre amor e movimento de amar em Bell Hooks nos coloca em posições de reflexão sobre nossas próprias localizações enquanto sujeitos que amam e que, consequentemente, oferecem amor. É nesse percurso desafiador que eu, Wellington, complemento alguns pontos importantes sobre as reflexões de Bell Hooks sobre o amor, trazendo aspectos que me atravessaram, tocaram e sensibilizaram a partir dessa obra tão significativa e necessária. Sua visão de mundo, a partir de uma ética amorosa, nos sensibiliza a uma posição de estranhamento em diferentes aspectos da vida. Para a autora, abre aspas, despertar para o amor só pode acontecer se nos desapegarmos da obsessão pelo poder e pela dominação. Ao vislumbrar as diferentes dinâmicas e formas de organização social, nos deparamos com situações de interpelação de diferentes sujeitos pela via de diferentes processos de subalternidade. O encontro com Bell Hooks nos movimentam a produzir práticas de agenciamento e de resistência na busca por patamares mais elevados de justiça social e igualdade de direitos, em que uma ética amorosa seja o sustentáculo e força motriz para a desestabilização de diferentes sistemas de opressão, no âmbito político, religioso, laboral, doméstico e relacionamentos íntimos. Assim, a autora parte do pressuposto que considera que uma ética amorosa necessariamente deve assegurar a manutenção do direito de qualquer sujeito a ser livre, em que o bem-estar individual e ou coletivo seja concebida em uma perspectiva de universalidade. Adotar uma ética amorosa
pressupõe necessariamente um movimento de mudança e de quebra de paradigmas. A autora parte da premissa de valorização da lealdade e do compromisso com laços duradouros em substituição a uma perspectiva de crescimento material. Assim, embora seja importante uma carreira profissional que viabilize condições mínimas de sobrevivência, esta nunca deve vir antes do compromisso com as práticas de cuidado e bem-estar individual e ou coletivo dos seres humanos e de si. Em suas palavras, não conheço ninguém que tenha adotado uma ética amorosa e não tenha se tornado uma pessoa mais alegre e mais realizada. Viver eticamente garante que os relacionamentos em nossa vida, incluindo encontros com estranhos, alimentem o nosso crescimento espiritual. Adotar uma ética amorosa na perspectiva da autora não está ancorado, portanto, num desejo utópico. A autora explicita que a busca pela justiça social, equiparação de direitos e, consequentemente, minimização dos impactos de diferentes sistemas produtores de desigualdade e injustiça social está diretamente ligado a um exercício de reflexão que leva em consideração uma ética amorosa. Nesse sentido, a autora nos convida a uma transformação de pensamento ou criação de novas consciências para nos posicionarmos frente à realidade que nos cerca como, entre aspas, seres que mudam ao invés de estarmos entre os que se recusam a fazê-lo. Para abraçar verdadeiramente uma ética amorosa, Bell Hooks nos leva a potencializar os laços comunitários e ajuda mútua para a criação de espaços de bem-estar individual e ou coletivo. Através de Fromm, Bell Hooks explicita que a organização social deve ser estruturada de modo tal que a natureza social, amorosa e afetiva da experiência subjetiva do homem não esteja desvinculada da sua existência social, mas que seja indissociável a ela. Assim, se o amor ou a prática amorosa é, portanto, tomada como única possibilidade saudável e concretamente satisfatória de responder às intempéries da existência humana, qualquer estrutura social que não legitime o desenvolvimento do amor como ferramenta de transformação da sociedade deve perecer vitimada por sua própria contradição com as necessidades básicas da natureza humana. Assim, adotar uma perspectiva de ética amorosa na perspectiva da autora diz respeito a compreender que a dominação e a violência funcionam como carro-chefe das relações desvinculadas de uma perspectiva amorosa. Desprendidos, portanto, de qualquer tipo de ganância e se ancorando numa visão amorosa ou de uma ética amorosa, precisamos desestabilizar os lugares e posições sociais em que o desejo pelo poder prevalece em substituição à legitimidade de práticas amorosas. Quando o amor verdadeiramente se instala nas práticas individuais, coletivas, sociais, culturais e ou políticas, o desejo de dominar e, consequentemente, os processos de subalternização das experiências outras são fragilizadas e substituídas pelo espírito de solidariedade e coletividade entre diferentes agentes sociais. Por fim, dialogando com outros autores que auxiliaram a estruturar o pensamento de Bell Hooks, o que queremos dizer é o seguinte: somos intelectuais que não temos medo de ser amorosos, amamos agentes e amamos o mundo. É porque amamos as pessoas e amamos o mundo que brigamos para que a justiça social se implante antes da caridade. Paulo Freire.